Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de matemática, páginas 71 a 75, módulo 14. Resolver problemas. Vamos lá. Então, aqui uma escola, né? Vocês estão vendo as balanças, eles estão pesando livros, estojos, aqui garrafas PET, ou aqui um vasinho, aqui atrás um porquinho com o livro, e vocês estão vendo que algumas balanças, né, os pesos vão ser maiores e menores, maiores, menores, e aqui iguais, certo? Então, vamos lá. Você já realizou alguma atividade prática de pesagem em algum laboratório na escola, como essas crianças da cena estão fazendo? Então, a resposta é de vocês. Observe o trio de alunos que está mais próximo do professor. Na bancada diante deles, há uma balança com um livro e um estojo. Então, é esse aqui, ó. Vocês vão ter que focar nesses alunos aqui, certo? Qual desses objetos é o mais leve e como você chegou a essa conclusão? Qual que é mais leve, pessoal? O estojo, né, pessoal? Por que que nós chegamos a essa conclusão? Porque nós estamos vendo, né, um desequilíbrio na balança, né, ao momento que o livro, ele, né, já estava aqui e o menino veio colocar o estojo. Então, o livro, ele é mais pesado que o estojo, certo? Então, né, a gente espera que vocês respondam aí que o estojo, ele é mais leve que o livro, pois o prato com o estojo está elevado em relação ao prato que contém o livro, certo? Então, ó, o livro, ele é mais pesado, então ele baixou, e onde está o estojo, ele subiu com o peso do livro. 72. Para começar, você já estudou alguns instrumentos de medida, em cada item escreva para que serve cada um dos instrumentos apresentados a seguir. A. Isso aqui é para medir comprimento. Este aqui é para medir a temperatura. Então, uma trena, um termômetro, né? E uma balança, né? Para medir massa. Então, a trena para medir o comprimento, o termômetro para medir a temperatura e aqui a balança para medir massa. 2. Observe a ilustração da balança em equilíbrio e responda às questões. Olha lá o que ela fala. Dizemos que uma balança de pratos está em equilíbrio quando as massas dos objetos em cada prato são iguais e os dois pratos ficam à mesma altura. Então, aqui, ó, nós estamos observando que eles têm a mesma altura. Então, provavelmente, as frutas têm o mesmo, né, a mesma medida, ok? Então, quando uma balança está em equilíbrio, o que se pode afirmar sobre as massas dos objetos, frutas e etc., que estão aí nos pratos? Então, né, vocês podem afirmar que as massas dos objetos, frutas e etc., em cada prato são o quê? Iguais, certo, pessoal? Então, elas vão ser iguais, elas vão ter a mesma medida. E na B, as massas das maçãs ilustradas acima são iguais, certo? Então, o que se pode concluir com a massa da pera e a massa da laranja? Então, a gente espera que vocês concluam que a massa da pera ela é igual à massa da laranja, certo? E as massas vão ser iguais, elas vão ter a mesma medida, certo? Então, eu olho a balança, está equilibrado? Então, todos vão ter a mesma medida. Os dois, a maçã tem o mesmo peso e a gente logo identifica, então, que a pera e a laranja vão ter a mesma medida aí, tudo bem? 73. Propriedades da igualdade. A professora Isabela
demonstrou para os alunos algumas situações de pesagem durante a aula. Para isso, ela utilizou uma balança de pratos. Primeiro, na primeira situação, em um dos pratos da balança, Isabela colocou um caderno e no outro um livro. Depois, ela colocou mais uma calculadora em cada um dos pratos. As calculadoras têm massas iguais, certo? Então, o livro e 2 calculadoras. E aí, a gente observa que os pratos estão iguais, certo? Iguais não, mas assim, praticamente aqui, né, está mostrando. Então, a balança vai permanecer em equilíbrio, olha lá. Então, aqui, né, a gente observa que está os pratos aqui iguais, né? Então, vamos lá. A balança vai permanecer em equilíbrio se a calculadora que está no prato esquerdo, então, prato esquerdo, tá? É o lado nosso aí, ó, esquerdo e direito, certo? O prato esquerdo for retirado, então se eu retirar essa calculadora, a minha balança vai ficar igual? Não, né, pessoal? Então, a balança não vai permanecer em equilíbrio. Então, vai haver aí, né, um maior peso no lado direito, tudo bem? E se as 2 calculadoras forem tiradas dos pratos dessa balança, o que vai ocorrer? Então, vai ocorrer que a balança vai continuar em equilíbrio, tá? Se eu tirar as 2 calculadoras, a balança vai continuar em equilíbrio. O que é possível concluir sobre a massa do caderno e a massa do livro? Tem que concluir, pessoal, que a massa do caderno ela é igual ao quê? A massa do livro. Então, ambas as massas são iguais, elas têm a mesma medida. 2. Na segunda situação, Isabela colocou o cubo mágico em cada um dos pratos da balança. Os cubos mágicos são idênticos, então a balança ficou em equilíbrio. Então, vamos observar? Como é possível colocar 4 lápis idênticos nos pratos desta balança de modo que ela continue equilibrada? Desenhe para representar. Então, o que nós vamos ter que desenhar? 2 lápis em cada um dos pratos. Então, ó, vocês vão vir aqui, ó, e desenhar, né, o lápis aqui, né, 2 lápis em cada um da balança, certo? Na 74, na 3, na terceira situação, a professora Isabela utilizou peças de massas diferentes para representar algumas equivalências. Então, vamos lá. Aqui ela colocou 2 kg e 3 kg. No total, se eu fazer a soma, eu vou ter 5 quilos. Aqui, ela colocou um peso de 1 quilo e de 4 quilos, no total de 5 quilos. Podemos representar essa situação com uma igualdade. 2 mais 3, 5, que é igual a 1 mais 4, que também é 5. Como a balança está equilibrada, a massa total das peças no prato da esquerda é igual à massa total das peças no prato da direita. Então, ambas são iguais. O total de massas desse lado esquerdo é igual ao total de massas do lado direito, ok? Isabela adicionou em cada prato dessa balança uma peça de 1 kg e a balança permaneceu em equilíbrio. Escreva uma igualdade que represente essa nova situação. Então, vamos lá. 2 mais 3 mais 1, que é igual a 1 mais 4 mais 1. Então, ela adicionou, ó. Isabela adicionou em cada prato dessa balança uma peça de 1 kg e a balança permaneceu em equilíbrio. Então, ela colocou mais 1 quilo aqui, certo? E colocou mais 1 quilo aqui, certo? Então, por isso, ó, 2 mais 3 mais 1, que é igual a 1 mais 4 mais 1. 4. Na quarta situação de pesagem, a professora Isabela
colocou estas peças sobre a balança. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 quilo e 2 quilos, 3 quilos no total. E aqui, 1 quilo mais 1 quilo mais 1 quilo, 3 quilos no total. Observe a figura e leia na página seguinte o que aconteceu. Depois, Isabela retirou essa peça de 1 quilo do prato da esquerda e uma peça, né, de 1 quilo do prato da direita, de modo que a balança continuou equilibrada. Para representar as peças que foram retiradas, complete a igualdade a seguir. Então, vamos lá. 1 mais 2 menos 1, porque essa peça foi retirada. É igual a 1 mais 1 mais 1 menos 1, certo? Quando nós retiramos ou colocamos objetos da mesma massa em cada um dos pratos de uma balança equilibrada, o que ocorreu? Ela responde: a balança permaneceu em equilíbrio. Agora, no exercício 5, observe a ilustração da balança em equilíbrio e responda as questões. Aqui, nós vamos ter uma garrafinha de água e um peso de 1,750 kg. Aqui, 2 quilos 250 gramas. Quantos gramas tem a garrafa com água? Então, ó, 2.250 menos 1.750, num total de 500 aí, certo? Então, a garrafa com água tem 500 gramas. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos parar aqui na 75. Espero que vocês tenham gostado da aula e façam as atividades com muita atenção. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!